A gente começa agora o nosso bloco de política com Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar na sua companhia e de quem está em casa. Lívia, a gente vai começar esse bloco mostrando uma reunião realizada pelo deputado Franzé, hoje de manhã, com o secretário de Educação da capital, Ismael Silva, onde pais e representantes também de instituições em defesa das crianças com autismo, crianças com espectro autista, estavam procurando soluções para a falta de acompanhamento especializado nas escolas de Teresina. Os olhos marejados da Aderlânia refletem a luta diária da jovem para construir o futuro do filho, uma criança de 5 anos com o transtorno do espectro autista. O menino está matriculado em uma escola da zona sudeste de Teresina e foi dispensado no segundo dia letivo, pela ausência de um acompanhante especializado na escola. A professora perguntou o nome dele, e se ele era uma criança especial. Eu falei que sim. Aí ela me informou que ele não poderia assistir a aula no dia. E eu perguntei por quê, se no dia anterior ele tinha ficado, Ela disse que é porque não tinha AT para ficar com ele, aí não teria como ele ficar na aula. Após o triste episódio, a Aderlânia buscou o deputado Franzé Silva, que acionou a Prefeitura de Teresina para solucionar o impasse. Na manhã de hoje, o deputado, o secretário de Educação da capital, Ismael Silva, e entidades representativas se reuniram para alinhar um protocolo de ações na rede educacional. O esforço aqui manifestado pelo secretário Ismael, que recebeu a orientação do prefeito Silvio Mendes em relação à inclusão real nas escolas municipais. E, da nossa parte, a colaboração de levar uma proposta mais ampla de qualificação da rede escolar, da inclusão de cada vez mais as crianças terem a aprendizagem real nas escolas. Para tentar solucionar o impasse, a Prefeitura de Teresina anunciou a convocação de estagiários para auxiliarem nas escolas da capital. Ao final do mês de fevereiro, uma nova reunião será realizada para avaliar as medidas adotadas. Os nossos próprios estagiários que atuam na rede municipal, que hoje teve convocação de mais 75 para atuarem como auxiliares de apoio à inclusão na nossa rede municipal. Então, assim, tem toda uma programação que já tinha sido estabelecida, que naturalmente a gente não tornou pública de imediato, porque a gente precisava fazer toda uma programação também, até do ponto de vista orçamentário. É uma questão que ainda vai ser bastante debatida, bastante discutida, Um problema que não é novo, mas que a Prefeitura precisa se adaptar a essa nova realidade. Bom, vamos falar agora, Lívia, de mudanças na Assembleia, aliás, na Câmara Municipal de Teresina, porque já foram definidos alguns nomes mais nomes, para compor as comissões legislativas. Os nomes foram anunciados já. Isso, Aline, é um alinhamento de blocos políticos que foram montados dentro da Casa Municipal, do Legislativo Municipal, na Câmara, e fez com que já fossem colocados 9, se eu não me engano, foram 9 comissões de presidências e composições de diretório, que todos fazem parte desse bloco que foi composto na Câmara. Ainda faltam 5 para serem finalizadas, inclusive a de saúde, a de juventude, a de direitos humanos, a de direito das mulheres, e todas essas também são relacionadas a uma composição. Inclusive a da saúde é uma bem disputada, Aline, mas as demais já foram definidas, inclusive com algumas surpresas. Vamos mostrar, então, como é que ficaram essas comissões na Câmara Municipal de Teresina. A gente coloca aqui, então, na tela para acompanhar. Olha só, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ficou com o vereador Venâncio, vereador do PT, o vice-presidente Bruno Vilarinho, do PRD. Sendo que a gente já tinha mostrado anteriormente que outras comissões, as duas principais, já tinham ficado também com o PT. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Ordem Econômica ficou com o Joaquim do Arroz, que essa que foi uma das primeiras logo escolhido. Vice-presidente Luiz André, do PL. Comissão de Planejamento Urbano, Transporte e Habitação, também com o petista, vereador Dudu. Na vice-presidência, Eduardo Draga Alana, do PSD. Comissão de Educação, com Samanta Cavalca, do PP. Vice-presidente João Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Temos ainda Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, com Luiz André, do PL, presidindo, e vice-presidente com a Ana Fidelis, do Republicanos. Comissão de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Assistência Social, quem comanda
é o vereador Daniel Carvalho, do MDB. A vice-presidência ficou com Juca Alves, do PRD. Comissão do Idoso, também com Venâncio, do PT. Foram 2 comissões que ele ficou presidindo. Vice-presidente, delegado James Guerra, do Avante. E Comissão de Segurança Pública, Avante, também delegado James Guerra, ficou com a presidência. E o vice-presidente Petrus Evelyn, do PP. São essas? Ainda tem a Comissão de Pessoa com Deficiência. Ficou com a vereadora Lucy Soares, do MDB, e o vice-presidente Joaquim do Arroz, do PT. Então, são essas? É isso. São essas as comissões que a gente traz aqui. Alguma surpresa? Aline, algumas já haviam sido pré-definidas por articulação política, como, por exemplo, do delegado James Guerra, que é do Avante, bancada do PRD, que fez uma articulação muito relevante para que houvesse essa composição. Também tem alguns nomes, como, por exemplo, da Samantha Cavalca, dentro da Comissão de Educação, que também foi uma articulação importante. MDB com 2 presidências, PT com 4 presidências. Então, tudo isso demonstra, e se você perceber, é proporcional ao tamanho das bancadas. Então, tudo está dentro do esperado. Agora, a da saúde, a da juventude e também a de transporte está sendo colocada como uma das perspectivas do partido, da bancada do PRD. Foi colocado, inclusive, que o vereador Roncalho ou o vereador Juca Alves poderiam assumir a comissão de juventude, assim como a de saúde também está sendo pleiteada pela bancada progressista. Então, tudo isso vai ser alinhado a partir de agora, deve ser anunciado ainda no mês de fevereiro essa disposição de nomes. Alguns nomes demonstram um protagonismo, né? Alguns partidos, quando eles se colocam à frente dessas comissões. É importante para demonstrar também força desses grupos, dessas bancadas na Câmara Municipal. Agora, falando em Assembleia Legislativa, teve mudança no comando do PT dentro da Assembleia Legislativa. Deputado Hélio Isaías agora é o líder do partido e ele disse que o acordo entre PT e MDB deve ser mantido. Partidos estão definindo as presidências das comissões técnicas. Agora, com a indicação dos líderes, né, nós vamos sentar agora com as nossas bancadas. O PT, aliás, o nosso bloco tem participação de três parlamentares em cada comissão, já definida aqui. Fizemos um compromisso com o PMDB de que nos 2 primeiros anos do presidente Franzel, o PT ficaria à frente da Comissão de Constituição e Justiça com a presidência, e agora nos 2 últimos anos será o MDB. Então, acho que essa semana o deputado Severo deve já conversar com os líderes para que a gente possa indicar até sexta-feira os nomes das comissões para que na próxima semana estejam todas instaladas. É o velho estique-puxa, vai ou não vai? Aline. Na aliança MDB e PT, se continua ou não. As articulações continuam. Continuam, Aline, até porque são aliados históricos que existe agora esse imbróglio, esse impasse, esse pingo que ainda não foi colocado no i em relação à vice-governadoria. Existe, sim, uma vontade do Partido dos Trabalhadores em possuir uma chapa pura. No entanto, existe outra vertente que quer que seja uma candidatura majoritária pelo Senado. Então, tudo isso também interfere diretamente em qual espaço o MDB vai ocupar, seja no Senado, seja na vice-governadoria. Tudo isso também é muito colocado em relação a essa disposição de poderes e de quais os pesos de cada signo. Então, é uma discussão que ainda vai demorar para ser feita. Sem dúvida nenhuma, vai demorar um ano inteiro. Agora que a gente está em fevereiro, ainda tem tempo. Primeiro mês de parlamento, dia de segunda semana, legislativo, né? De legislativo. Ainda tem muita discussão. Então, a gente falou aqui do novo comando, da liderança, que o Hélio Isaías já foi o líder? Isso, do PT. foi o líder, depois veio o Francisco Lima novamente, saiu porque é o vice-presidente da casa e agora Hélio Isaías retoma esse comando da sigla. E já em relação ao MDB, o líder foi reconduzido, João Madison, e ele falou como é que vai ser essa estratégia de atuação do partido que tem a 2ª maior bancada da casa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus pares, faltam algumas pessoas ainda assinarem, mas a maioria já assinou para que eu pudesse permanecer. Isso mostra que o trabalho que nós estamos fazendo está dando resultado. Eu espero poder cooperar
e fazer um trabalho para que o MDB, juntamente com esta coligação cruzada, possamos eleger aí 13 deputados estaduais e vamos também nos empenhar nos 2 senadores, o Júlio César e o Marcelo Castro. Lógico que essa conversa deve acontecer ou quinta ou sexta-feira, mas eu acho que a pauta mais forte é essa, fortalecer para 2026. Agora, deputado, em relação aos acordos na Assembleia para as comissões, o que tem de concreto na relação do MDB com o PT? Olha, o PT é um partido que tem o candidato a governador. Então, é um partido aliado. O MDB sempre esteve ao lado do PT. Nós não temos problema com o PT. Então, eu acho que é natural que o PT também possa estar sendo fortalecido para o futuro em 2026. Só que nós tivemos uma chapa onde teve o MDB como vice. E nós vamos continuar lutando para a permanência do Temístocles como vice, até porque eu acho que é um vice que só tem contribuído com a administração do nosso governador Rafael Fonteles. Então, só reforçando, né, essa fala do deputado Hélio Isaías, que acaba se confluindo com esse discurso também do deputado João Madison, né? Esse alinhamento de discursos. Bom, agora a gente vai falar de algumas possibilidades de mudança. Deputado Fábio Abreu, ou melhor, ex-deputado Fábio Abreu, que deve ter 3 opções pensando nas eleições de 2026. Então, ele admite sair do partido, mas segue filiado ao PSD, né? Ele consolida a reestruturação do Podemos ou também pode aceitar o convite de outras legendas, como o Solidariedade. Vamos ouvir. Temos, de fato, essa característica, né, por estar ainda no PSD, que é uma possibilidade. Nós temos uma outra, eu diria assim, a única possibilidade fora essa do PSD é ou Podemos, ou Solidariedade, ou o PDT. Então, mas que, na minha opinião, só uma dessas agremiações vai poder formar essa chapinha, né, chamada chapinha, porque se dividir cada partido dos pequenos com essas composições, com essa ideia, não se vai a lugar nenhum. Então, eu acredito que no final de todo esse processo, a gente vai decidir qual partido vai. Mas o importante é a união daqueles candidatos que têm essa votação intermediária, teoricamente, para que eles possam tomar essa decisão. Em conjunto, na minha opinião. Chapinha sobreviverá na base governista? Eu entendo que sim. Se permanecer unida da forma como está, faz um deputado federal e até 3 deputados estaduais. O secretário da SADA, ele está ainda com muitas resoluções a tomar. Vamos explicar aqui a vida do deputado, do ex-deputado e secretário Fábio Abreu. Ele é filiado ao PSD atualmente. Isso. Só que tem um braço forte no Podemos, Isso. Tem um comando muito efetivo ali dentro do Podemos e tem convites para sair do partido para disputar como deputado federal no próximo pleito. Essa vida está um pouco confusa, né? Exatamente. São 3 caminhos aí, mas colocando o PSD quase como uma possibilidade remota dele permanecer no partido. Inclusive, ele espera até hoje a anuência de saída do partido para poder justamente fazer esse trabalho mais intenso e mais corporativo dentro do partido do qual ele faz essa liderança, que é o Podemos. No entanto, ele vem recebendo alguns convites para outras siglas para buscar essa viabilidade eleitoral para o próximo ano. O ex-deputado e atual secretário, ele busca retornar à Câmara Federal, atualmente ele é suplente, então ele tem essa expectativa, esse planejamento de voltar próximo ano, sendo eleito próximo ano, voltar para a Câmara Federal. E dentre essas possibilidades existe o Republicanos, que é comandado pelo deputado Jadiel Alencar, que já fez o convite. Também existe os pequenos partidos das chapinhas, como o Solidariedade, MDB já fez esse ensaio também. Então são muitas siglas, é uma sopa de letrinha da qual existe essa possibilidade para o deputado Fábio Abreu. Então, tudo isso também é colocado em consideração. Quando eu conversei com ele a respeito disso, o deputado falava sobre ainda não haver uma definição, porque não sabe nem como que vai ser essa formulação de chapa. E todas essas decisões, elas têm que ser muito estratégicas, porque você indo para um partido que não tem legenda suficiente para que você seja eleito, tudo pode ir por água abaixo, independente da votação. Independente do número de votos, né? Não é só o número de votos que conta. Isso. Bom, mas quem está na torcida para que essa saída demete com Solidariedade é o deputado Evaldo Gomes. Já está esperando que essa opção do ex-deputado Fábio Abreu seja realmente pelo Solidariedade.
Ele no Solidariedade, né? Eu acho que o Fábio Abreu tem sido um grande parceiro, tem dialogado conosco, não só ele, mas outras personalidades da política. Nós estamos conversando com o Wilson Martins, com o próprio Franzé, que é um grande amigo. E além dele, nós estamos dialogando com outras personalidades que naturalmente compreendem que o melhor caminho para quem tem condições de disputar a eleição, seja de deputado federal ou deputado estadual, seja aqui nessa composição que nós estamos construindo. Seria interessante, viável para Fábio Abreu estar no Solidariedade? O Solidariedade, ele seria um desses partidos que tenta a expansão da chapinha, o firmamento da chapinha, que não é interessante para siglas grandes como o PT, como o PSD e como o próprio MDB. No entanto, o Solidariedade ele tem feito esses convites, o ex-senador João Vicente Claudino fez essa filiação também com essa expectativa de disputar a Câmara Federal, pelo menos essa é a informação de bastidor, assim como convites feitos ao deputado estadual Franzé, que busca ser deputado federal, assim como o ex-governador Wilson Martins. Então, assim, o Solidariedade ele está buscando essa viabilidade. Existem alguns percalços por ser uma eleição que será bastante competitiva, mas é um partido interessante. Se houver essa disposição da chapa proporcional federal, com nomes como esses que eu falei, do ex-senador João Vicente Claudino, do ex-governador Wilson Martins, do próprio deputado Franzé Silva, são nomes de peso que trazem robustez e que fazem ali uma legenda forte. Ainda sobre deputado, ex-deputado, só quero chamar deputado, né? Fábio Abreu, porque hoje ele é secretário, a pasta que ele ocupa, a Nassada. Bom, mas ainda sobre essas portas que estão super abertas para ele, Coronel Carlos Augusto, que é deputado estadual pelo MDB, responde se teria vaga para Fábio Abreu na aliança cruzada MDB e PSD. Ele já está lá e convidamos que permaneça. Na verdade, sim, essa cena do jogo aí político vai se clarear mesmo no início de 2026, tem muita coisa ainda para acontecer. Da minha parte, estou muito bem no MDB e assim, o Fábio é convidado, nós somos amigos, parceiros, aqui como somos do Evaldo também, mas no fundo a gente quer um partido que a gente se eleja, né? E aqui toda a torcida aqui para o deputado Fábio Abreu retornar ao seu mandato, merece, é um homem de base, de origens, humilde assim como a minha, e eu torço por ele, assim, que ele retorne ao mandato, porque ele merece e o Piauí também. Coronel Carlos Augusto, que é secretário de Justiça também, deputado estadual. Então, ou seja, essas portas realmente estão bem abertas para ele, porque ele é um puxador de votos. Né? Isso, Aline. Essas entrevistas realizadas pelo nosso excelentíssimo Elivaldo Barbosa fazem justamente essa disposição de possibilidades. Afinal, a política, como o próprio secretário Carlos Augusto trouxe, é importante ter a sua ideologia, é importante ter ali um espaço que ele tem um certo reconhecimento com as bandeiras levantadas pelo partido, mas atualmente a política é muito sobre sobrevivência. Então, é o partido que você foi eleito e que foi interessante haver esse alinhamento de expectativas, um alinhamento de projetos, faz com que seja proveitoso, que seja viável para essa eleição. Então, o ex-deputado e atual secretário Fábio Abreu, existe essa disposição de possibilidades e que, pelo que eu entendi, Solidariedade é um dos caminhos mais possíveis, talvez até uma permanência no PSD, caso seja bem alinhado, bem estruturado essa possibilidade. Lívia Pessoa, a gente vai encerrando o nosso bate-papo por aqui por hoje. Muito obrigada, até amanhã. Eu que agradeço, Aline, até amanhã.